Posso seguir com a leitura do relatório, presidente? Deixa eu só um minutinho, por favor. Deixa ele... Começou a gravar? Começou, né? Bom dia a todos e a todas. Estamos começando a sessão da 5ª Câmara Julgadora do TIT. Hoje é dia 30 de novembro de 2022, são 8 horas e 41 minutos. Essa sessão está sendo gravada e será disponibilizada no canal do Tribunal de Impostos e Taxas no YouTube. Então, nós vamos dar início com o processo da doutora Raquel, relatoria da doutora Raquel, Petrobras Distribuidora S.A., o número do processo é 41.44.386. Peço à doutora Raquel que faça a leitura do relatório, por favor. Bom dia a todos. Este caso aqui que nós estamos julgando neste momento contém apenas uma acusação fiscal. O contribuinte, que é uma distribuidora de combustíveis, foi autuado por creditamento indevido do ICMS na entrada de mercadorias de etanol hidratado combustível, EHC, em operações internas com diferimento do imposto, oriundas de outros estabelecimentos do mesmo ramo de atividade, com destaque indevido do imposto em desacordo com o disposto no artigo 418-F do regulamento. Esta é a acusação fiscal. O contribuinte apresentou defesa e requeriu que o lançamento fosse julgado improcedente. O agente fiscal autuante apresentou manifestação, pugnando pela manutenção do auto. E a DTJ não acolheu os argumentos da defesa e julgou procedente o lançamento, por entender que as operações estavam de fato sujeitas ao diferimento e que, portanto, os documentos fiscais não poderiam ter sido emitidos com destaque do imposto, assim como o contribuinte não poderia ter se creditado. Inconformado, o contribuinte interpôs recurso ordinário, alegando em síntese que é legítima a tomada de crédito para utilização posterior em razão do diferimento. O STF reconheceu a repercussão geral do tema nos autos do recurso extraordinário 781926, que foi recebido como recurso extraordinário repetitivo e está sendo discutido no tema 694. E que, ao julgá-lo, decidirá acerca da possibilidade de creditamento do ICMS na aquisição de mercadoria com diferimento. A multa é confiscatória, podendo ser reduzida relevada nos termos do 527-A do regulamento. E a taxa de juros aplicada é ilegal, devendo ser limitada à Selic. A representação fiscal apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso. E há pedido para a realização de sustentação oral, motivo pelo qual eu encerro aqui o relatório, para abrir a oportunidade para o patrono realizar a sua sustentação oral. Doutor Ricardo, você tem 15 minutos, fica à vontade. Bom dia a todos, novamente, ilustríssimos conselheiros. Bom, eu serei breve com os comentários, porque muito da sustentação oral já foi resumida no relatório, né? Mas, como muito bem relatado, trata-se de uma ação, de uma autuação lavrada para exigir ICMS e multa da recorrente, por conta de um suposto creditamento indevido do período de janeiro a dezembro de 2019, né? O debate proposto nesse caso, ele diz respeito, em síntese, acerca dessa possibilidade da tomada de créditos de ICMS, né, considerando-se o princípio da não cumulatividade, bem como em relação à confiscatoriedade e desproporcionalidade da multa, né, que foi aplicada, bem como a inconstitucionalidade dos juros de mora, né? Bom, no caso, o Estado de São Paulo ele entendeu que teria ocorrido diferimento do ICMS, né, previsto no artigo 418-F do Regulamento de São Paulo, do Regulamento do ICMS de São Paulo, de modo que o creditamento seria devido, né, também na forma do artigo 186 do Regulamento. Contudo, é importante destacar que o diferimento ele não exclui a incidência do ICMS, né? Na verdade, ele somente posterga esse pagamento do imposto para outro momento, ou seja, no caso em questão, esse recolhimento ele ocorre no momento da venda do produto final propriamente dito, né? Ocorre essa postergação. Isso, no entanto, não pode ser capaz de obstar o creditamento do imposto, né? Uma vez que, se há incidência do ICMS, torna-se possível a compensação das operações subsequentes, justamente em atenção ao princípio constitucional da não cumulatividade, né? E, ainda tratando da questão de dispositivos constitucionais, devemos ter em mente que o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, alíneas A e B da Constituição, somente vedou
as hipóteses de creditamento do ICMS para fins de compensação nos casos em que há isenção ou a não incidência, né, da operação, o que não se confunde com diferimento, onde há incidência do ICMS, né? O diferimento, como dito, ele é a postergação do recolhimento do ICMS para outro momento. Já no caso da isenção e da não incidência, né, como o próprio nome dessa última que diz, né, eles refletem situações em que não há incidência do imposto, razão pela qual não há que se falar no destaque no destaque do imposto e no consequente creditamento desse, né? Isso, inclusive, é objeto de um artigo do renomado professor Kiyoshi Arada, que foi colacionado nos autos, e também, né, como também trazido no nosso recurso ordinário, também na impugnação, né, esse mesmo debate está sendo tratado no tema de repercussão geral, número 694, que é o recurso extraordinário 781-926 de Goiás, e que, apesar de estar pendente de julgamento pelo STF, ele foi incluído na pauta virtual que vai ocorrer no dia 2 de dezembro agora, desse ano, com término previsto no dia 12, né, justamente para decidir essa possibilidade de acreditar-se ou não do ICMS na aquisição de mercadoria com diferimento, né, sendo certo que o teor dessa decisão deverá ser observado também nos casos administrativos, como presente. Então, no que se refere a esse ponto, a recorrente pugna pela reforma da decisão recorrida, de modo que seja integralmente cancelado o auto de infração, ou, não sendo o caso, pelo menos seja suspenso o processo até o término do julgamento, né, que terá início tão breve. Quanto aos outros pontos, que certamente também são de conhecimento geral da Câmara, né, que é um assunto extremamente debatido, em relação à multa, né? A decisão recorrida, ela entendeu que não seria confiscatória e que o princípio da vedação com fisco também não seria aplicável a esse tipo de penalidade. No entanto, como sabido, é entendimento pacífico do STF que tal princípio deve sim ser aplicado às multas e que, inclusive, elas se tornam adequadas quando aplicadas no patamar entre 20% a 30% do crédito tributário, né? Sendo certo que, nesse caso, ela foi aplicada em 100% sobre o valor do tributo exigido, o que tem natureza, evidentemente, confiscatória. Além disso, como também consta do próprio relatório, como se sabe, o artigo 527-A do regulamento dispõe que as multas podem ser relevadas ou reduzidas se observar determinados requisitos que, conforme consta dos autos, teriam sido efetivamente cumpridos pela parte, né? Então, seria também plenamente possível essa redução. Portanto, é evidente que a multa nessa autuação ela deve ser reduzida a um patamar adequado em observância aos princípios da vedação ao confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, né? E, por fim, em relação aos juros de mora, a decisão ela entendeu que eles foram aplicados corretamente, né, de acordo com o artigo 161, parágrafo 1º do CTN, né? Mas eu gostaria de destacar que o STF ele já decidiu, em sede de controle de constitucionalidade, no julgamento da ADI número 442 de São Paulo, que os Estados federados eles não podem fixar índices superiores aos da União para o mesmo fim, né? E esse entendimento, inclusive, foi ratificado também no tema 1062 de repercussão geral. Ou seja, não poderia o julgador, né, administrativo sobrepor o entendimento já afirmado em sentido oposto, né, pelo próprio STF. Além de tudo, e para finalizar, né, o artigo 96 da Lei 637489 de São Paulo foi modificado pela Lei 16497 de 2017, passando a prever que os encargos moratórios aplicados em São Paulo devem observar a Selic. Ou seja, sabendo que essa modificação entrou em vigor em agosto de 2017 e que a autuação foi lavrada em julho de 2021, é certo que o fisco não observou o entendimento do STF, tampouco o próprio ordenamento jurídico vigente. Portanto, nesse último ponto, o recurso também deve ser provido para que se adequem os juros, no caso, à taxa Selic. Obrigado. Doutora Raquel? Alguém tem alguma pergunta ao advogado? Então, a leitura do voto, presidente. Pois não. O recurso ordinário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, por isso, dele tomo parcial conhecimento. Deixo de conhecer do recurso no tocante aos argumentos de inconstitucionalidade, quais sejam violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco em relação à multa, tendo em vista a vedação legal contida no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. A recorrente é acusada de ter se creditado indevidamente do ICMS destacado, também indevidamente em documentos fiscais referentes às operações internas sujeitas ao diferimento do imposto, oriundas de outros estabelecimentos do mesmo ramo de atividade, inclusive filiais. O recurso ordinário repisa os mesmos argumentos constantes da defesa. A recorrente não refuta o creditamento e ainda sustenta a sua legitimidade com fundamento no princípio da não cumulatividade.
Vejamos o que estabelece o artigo 418-F do regulamento, tido como infringido. Caput do 418-F. O lançamento do imposto relativo à operação própria incidente das sucessivas saídas internas de etanol hidratado combustível promovidas por distribuidor de combustíveis com destino a outro distribuidor de combustíveis, em ambos os casos, como definido e autorizado por órgão federal competente, fica diferido para o momento em que ocorrer a saída com destino a, inciso 1, posto revendedor varejista, 2, consumidor final, 3, distribuidor de combustíveis suspenso da condição de sujeito passivo por substituição tributária. Volto ao voto. Tem-se assim que o diferimento do imposto é aplicável às saídas internas de etanol hidratado combustível promovidas por distribuidor de combustíveis com destino a outro estabelecimento, desde que não seja saída com destino a posto revendedor varejista, consumidor final ou distribuidor de combustíveis suspenso da condição de sujeito passivo por substituição tributária. Conforme bem pontuou a doutora TTJ, todas as operações relacionadas no demonstrativo 1 de folhas 12 a 31 estão albergadas pelo diferimento do imposto e, consequentemente, o ICMS correspondente foi indevidamente destacado nos documentos fiscais e não legitima o creditamento elevado a efeito. O artigo 186 do regulamento expressamente veda o destaque do imposto em operações com diferimento. Em verbos. Artigo 186. É vedado o destaque do valor do imposto quando a operação ou prestação forem beneficiadas por isenção, não incidência, suspensão, diferimento ou ainda quando estiver atribuída a outra pessoa a responsabilidade pelo pagamento do imposto, devendo essa circunstância ser mencionada no documento fiscal com a indicação do dispositivo pertinente da legislação, ainda que por meio de código cuja decodificação conste no próprio documento fiscal. Portanto, sem razão a recorrente. Conforme visto, as notas fiscais que ampararam as operações não poderiam conter o destaque do imposto por força do diferimento. A recorrente deveria ter rejeitado o recebimento das mercadorias, fazendo com que o estabelecimento remetente realizasse novo envio, desta vez com amparo em documentos fiscais sem destaque do ICMS, ou simplesmente deveria ter registrado as entradas sem apropriar os créditos. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não cumulatividade, pois o referido princípio estabelece uma sistemática de compensação do tributo, fixando que o imposto devido em cada operação seja compensado com o montante cobrado nas anteriores. E para que isto seja possível, o crédito deve ser feito respeitando-se as condições especificadas nos artigos 59 e 61, parágrafo 5º do regulamento, dentre outras, o que não ocorreu no presente caso. O fato de o emitente dos documentos fiscais não ter observado o diferimento não implica que as operações não mais estivessem abrangidas pelas disposições do artigo 418-F do regulamento. Logo, a infração está devidamente comprovada nos autos pelos documentos acostados, cópias dos DANFs, das notas fiscais de entradas, registros fiscais dos documentos de entradas, demonstrativos de utilização dos créditos, demonstrativos de folhas 12 a 31, CADESP dos estabelecimentos. Portanto, a decisão recorrida não merece reparo. O entendimento aqui adotado encontra amparo não apenas na legislação, como também na jurisprudência deste egrégio tribunal. E aí eu relaciono duas emendas, inclusive uma delas do juiz colega que compõe esta Câmara, doutor Galderize, ainda lá em 2017, quando ele já compunha esta quinta Câmara Julgadora. Então, eu trago aqui duas emendas. A outra emenda é do colega juiz Rubens de Oliveira Neves, da 12ª Câmara Julgadora. Essa decisão é um pouco mais recente, é de 2021. A recorrente requer a aplicação, no presente caso, do entendimento a ser firmado quando do julgamento do recurso extraordinário 781-926 pelo Supremo Tribunal Federal. Sem adentrar nas questões quanto ao cabimento ou não da aplicação das decisões tomadas pelas Cortes Superiores em sede de recursos repetitivos, por ora o pedido não pode ser atendido, pois o citado recurso sequer foi julgado. O pedido de relevação e redução da multa não pode ser acolhido na medida em que a infração ensejou a exigência de imposto, que contraria o artigo 527-A do regulamento. Acolho, contudo, o pedido de redução dos juros para que sejam limitados aos índices da taxa Selic, nos termos da súmula 10 deste egrégio tribunal. E aí eu transcrevo a súmula 10. Com base no acima exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário para dar-lhe parcial provimento, para limitar os juros de mora à taxa Selic nos termos da súmula 10 revisada. Este é meu voto, presidente, eu fico à disposição dos colegas. Parece que o doutor Pedro tinha feito uma observação a respeito dos juros. Doutor Pedro?
Pois não, senhora presidente. Então, nesse caso aqui, como a gente observando o quadro de cobrança, né, o quadro 1 de cobrança dos fatos geradores do imposto, a gente verifica que não tem fatos geradores anteriores a 1/11/2017. Então, tanto os juros de mora como o cálculo de atualização da multa já foram efetuados pela taxa Selic, limitados à taxa Selic. Então, a gente entende que, nesse caso, seria o mais correto realmente negar provimento ao recurso ordinário para que um processo com provimento parcial ao recurso ordinário não dê sequência a todo o trâmite dentro do processo administrativo, no sentido de vir à representação fiscal, nós fazemos um recurso e assim por diante. É só essa observação, senhor presidente. Sabe, doutor Pedro, eu me recordei dessa sua ponderação, que o senhor brilhantemente sempre faz em outros casos, mas este caso aqui me chamou a atenção o argumento da recorrente, quando ela faz uma comparação dos índices da Selic que teriam sido aplicados no auto de infração com o cálculo dos mesmos índices que ela puxou pelas plataformas de Banco Central e tudo mais. E aí ali ela aponta uma diferença, e ela identificou uma diferença que não é grande, mas é uma diferença, como se ainda assim, ainda que o auto tenha sido lavrado em 2021 e que os fatos geradores sejam posteriores à revogação dos juros de 0,13 ao dia, ela teria identificado uma diferença nesse cômputo do que seria já a Selic. Por isso que eu entendi por bem acolher o argumento neste aspecto para reduzir, né, os juros aos limites dos patamares da Selic, no sentido de que né, que seja feita aí no momento adequado de liquidação da nossa decisão, a verificação se de fato esses índices que foram aplicados lá no alto não tem ali alguma parcela ainda remanescente do que seriam os juros de 0,13 ao dia. Então, por isso que eu mantive o parcial provimento neste aspecto. E aí eu entendo que, dividindo com os senhores, né, eu acho que o parcial provimento neste aspecto ele não causa nenhum, porque já está em linha com a própria súmula revisada, então eu não vejo nenhum, vamos dizer assim, prejuízo, né, a despeito dessa questão do trâmite processual que o doutor Preto colocou. O doutor Ricardo talvez possa esclarecer para a gente de quanto foi essa diferença. O doutor realmente considera que o auto não foi calculado pela taxa Selic, limitado, os juros? Só um instante que eu vou abrir aqui o auto. É significativo o valor? Olha, considerando que todo valor que é calculado é maior, é significativo, né? Mas sim houve uma diferença no valor constatado. A gente até fez um cotejo ali exemplificativo, mas a gente verificou também em todos os períodos que de fato havia uma situação maior comparado com os períodos da taxa Selic. Bom, então a doutora Raquel, nesse caso, em função desse do que foi arguído pelo contribuinte, vai manter o provimento parcial. Eu vou manter, doutor Pedro, justamente por conta dessa peculiaridade. Eles fizeram no recurso um arrazoado e demonstrando essa diferença desses percentuais. Então, eu acho que neste caso convém a gente aplicar a súmula. E lá na frente, no momento da liquidação, obviamente, será feito o recálculo e aí fica, vamos dizer assim, né, consignado que de fato tem que ser pela Selic, que não pode haver nenhuma diferença que não sejam os próprios índices, os limites da Selic. Tá, e a doutora não achou interessante colocar essa justificativa no próprio voto. Eu posso colocar um parágrafo, mas eu estou acolhendo o argumento da parte, né? O argumento da parte há excesso de juros que excedem a Selic. E o meu acolhimento acolho o argumento e dou provimento para limitar a Selic. Então, eu entendi que seria deficiente qualquer evolução nesse aspecto. Eu estou acolhendo exatamente o que foi pedido. Tá bom, eu vou concordar. Nesse caso específico, ok, a gente concorda.
Não há problema, não há prejuízo, sem problemas. Mais algum questionamento? O processo está em debate. O que acho que os doutores estão colocando é essa página aqui do 1505, é isso? Do processo que a defesa coloca aqui, que a taxa no auto está 11. Deixa eu ver se eu entendi, tá? É um pedido de esclarecimento, na verdade. Que a taxa no auto de infração está 11,28% e a defesa coloca que o acumulado, na verdade, foi 10,04%. É isso. Esse é o ponto, o cerne da questão. Ou seja, o que a doutora Harumi está falando é que realmente a defesa tem razão, porque teria que observar a súmula 10, né, do TIT, e que possivelmente essa diferença foi a não observância, é isso, da súmula 10, é isso? Seria isso o ponto, né? Tá. O que eu entendo Sim, aqui... não, Tá. viu, doutor Thierry? Sim, não, porque naquela época, né, quando a súmula 10 ela passou por uma revisão agora em 2022, né? Então, a gente estaria aplicando um entendimento pacífico do tribunal a partir de 2022, né? Quando o auto foi lavrado, o entendimento ainda, a despeito de já ter havido aí a revogação, né, pela nova lei, que era de 2017, mas não havia um entendimento do tribunal em relação a isso ainda. Entendi. Obrigado. Então, vou encerrar o debate. Verificando o quórum. Em votação. Então, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso ordinário de Petrobras Distribuidora, AIN 41.44.386. Em sequência, vamos ao processo Telefônica Brasil 41.45.144. Doutor Galderize é o relator, a quem eu passo a palavra. Obrigada, doutor Ricardo. Obrigado a todos, tá? Um bom dia e um bom trabalho a todos. Para você também. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais aqui presentes. O presente caso já consta voto para melhor acompanhamento do racional e qualquer elucidação que seja necessária. Me parece que não temos sustentação oral, correto, presidente? E eu Correto. poderia fazer já, inclusive, a elucidação do voto que foi lançado. É um único item infracional, falta de pagamento aqui do imposto. É dividido em 2 subitens, apenas por uma questão. É a falta do pagamento do ICMS com aplicação equivocada de base de cálculo por ter realizado o diferimento. E a diferença do item 1.1 ao item 1.2 é que no item 1.1 a prestação de serviço foi realizada para as empresas não relacionadas no ato COTEP, e no item 2.2 para empresas que foram excluídas do ato COTEP 13 de 2013. A defesa apresentada guerreia o direito ao diferimento e traz aqui o convênio 17 de 2013. Ela pontua ainda que não houve nenhum dano ao erário com a operação que foi realizada, a impossibilidade de aplicação de multa e inconstitucionalidade da Selic. No julgamento de primeira instância foi mantido o lançamento. O recurso ordinário, ele replica todos os argumentos trazidos em sede de defesa,
elencando aqui, de uma maneira mais assertiva, a necessidade de diligência. Pois bem, o primeiro ponto aqui a analisar é uma preliminar de necessidade de diligência. Há aqui um questionamento quanto à falta de clareza e à falta de elementos que tragam a segurança na liquidez do auto de infração. E, por essa situação, haveria necessidade de um convertimento de diligência para que o FR autuante elucidasse e trouxesse aí toda a sua base racional do lançamento. Eu pontuo que, no presente caso, nós temos relatório circunstanciado em folhas 9 e 13, que corrobora com todo o núcleo infracional, bem como o racional que foi adotado para o lançamento. Pontua ainda que, tanto em sede de fiscalização, como de defesa, como de recurso ordinário, não verifico por parte do recorrente planilhas analíticas que indiquem erros nos cálculos apurados, bem como a argumentação de eventual recolhimento de ICMS nas operações e insubsistência, portanto, no lançamento em tela. Por esses argumentos, tendo em vista que a diligência é uma faculdade, quando o julgador assim entender necessário, me parece que não haveria aqui motivos suficientes para a sua determinação. Enfrentando a questão de mérito, a questão nuclear, nós estamos diante de uma situação de caráter objetivo, ou seja, houve ou não aqui uma aplicação indevida de diferimento, esse é o cerne da questão. Eu pontuo que essa normativa, e eu faço aqui uma cadeia para melhor análise, ela tem praticamente 3 bases de legislação: o Convênio 17 de 2013, o nosso Regulamento de São Paulo, e a Portaria CAT 32 de 2004. Pois bem, o convênio dá base à possibilidade de aplicação do diferimento. O nosso regulamento, ele traz requisitos objetivos para a aplicação desse diferimento, e a portaria regulamenta todos os atos instrutórios necessários para a usufruição desse regime especial de aplicação de diferimento. Já pontuo aqui que o questionamento acerca da base enunciativa, que é colocada aqui em sede de defesa de recurso ordinário, ou seja, que a portaria ela extrapolou os limites que o convênio trouxe, bem como que as exigências trazidas no regulamento seriam indevidas, são argumentos que esbarram aqui na nossa competência de caráter delimitado jurisdicional acerca de legalidades e afastamentos de leis válidas e vigentes em nosso regulamento. Portanto, destaco aqui uma passagem que o regulamento, no artigo 8º e 9º, ele é expresso em seu parágrafo 1º, item 2, que as prestadoras e tomadoras de serviço tenham sido individualmente autorizadas a aplicar o diferimento deste artigo. Ocorre que em nenhum momento de todo o interprocessual nós temos aqui um contraponto da recorrente acerca dessa autorização, o que me parece, inclusive, se caracterizar como fato incontroverso. Em nenhum momento, fiscalização, defesa ou até no presente recurso, a recorrente ela questiona que teve essa autorização. Mas, por outro lado, pontua que seria desnecessária essa autorização, tendo em vista que não houve nenhum tipo de prejuízo ao erário e que essa exigência seria desmedida, verificando aqui o Convênio 17 de 2013. Eu elucido, então, fechando esse racional do mérito, que o Convênio 17 de 2013 é uma base enunciativa que possui, inclusive, sua relação de fundamentação tanto no regulamento como na própria portaria, e com o afastamento de qualquer base normativa relacionada a esses 3 elementos enunciativos, seria algo que não poderia ser feito em nossa esfera de análise, tendo em vista que estamos diante de um contencioso administrativo e não judicial, e que o caráter objetivo em nenhum momento foi afastado pelo recorrente. Pontua ainda a nossa limitação para verificação em situações de usufruição de benefícios fiscais, artigo 93, e por isso, no que tange a situação de mérito, não verifico aqui nenhum elemento que possa infirmar o lançamento fiscal. Por fim, existe aqui uma argumentação acerca da impossibilidade da aplicação da multa sobre o valor atualizado e a inconstitucionalidade da multa aplicada em patamar superior à Selic.
Sobre o primeiro ponto, ressalto, bem como já fiz em relação à base normativa do diferimento, que é norma válida e vigente, portanto, o seu afastamento não seria aqui condizente no contencioso administrativo. Quanto ao segundo ponto, eu elucido que merece sim conhecimento e acolhida. E faço aqui um destaque em duas razões. Há informações trazidas no próprio processo, sentido de folhas 1286 a 1321, que a recorrente faz parte aqui de uma medida judicial já transitada em julgado, inclusive anterior à nova redação da súmula 10, que garante a aplicação da Selic. O trânsito em julgado se deu em 17 de maio de 2017. Então, nesse sentido, me parece que pela aplicação de norma geral e concreta, que abrange aqui a recorrente, nós já teríamos ali o dever de aplicar o teor do trânsito em julgado. Ademais, eu ainda coloco que a recorrente coloca tanto em sede de defesa como em próprio recurso ordinário o enfrentamento dessa temática, trazendo a necessidade de adequação do entendimento jurisprudencial, seja no seu trânsito em julgado ou já na jurisprudência, para a aplicação da taxa Selic. Então, seja pelo viés do trânsito em julgado ou ainda pelo teor da nova súmula 10, essa parte aqui ela é conhecida com o mérito também, da mesma forma, de conferindo parcial provimento. Presidente, o voto basicamente encontra esses pontos de análise, fico aqui à disposição e já se encontra também lançado no sistema. O processo está em discussão. Não havendo nenhuma pergunta, vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Então, por decisão unânime, o recurso ordinário de Telefônica Brasil S.A. 41.45.144 foi pelo conhecimento integral parcialmente provido. Então, doutores, encerramos por hoje. Eu agradeço a presença de todos e peço ao Oswaldo, por favor, que interrompa a gravação.